Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Vamos ler aqui agora o capítulo 7 do livro Sem Medo da Rejeição. Se você já... Se você... agora você corta isso aqui. Vamos falar aqui direto. Já curte, deixa seu like. Não, né? Já curte, se inscreve e ativa o sininho. Já curte, se inscreve, ativa o sininho e lembrando que eu deixei um link aqui na descrição para você comprar esse livro aqui mais barato na Amazon e acompanhar comigo, beleza? Sem mais recados, bora para a leitura. Capítulo 7, posicionando-se para um sim. A história de Jiro Ono, um japonês de 85 anos que passou a vida inteira aperfeiçoando a arte de fazer sushi, ganhou fama com o documentário Fire Dreams of Sushi, de 2011. Seu pequeno restaurante em Tóquio tornou-se o mais famoso do mundo e um tesouro nacional para o Japão, a ponto de o presidente Obama parar ali em sua visita ao país e declarar que aquele fora o melhor sushi que tinha comido na sua vida. Um aspecto sobre o restaurante de Jiro que surpreendeu muitos espectadores foi o cansativo e minucioso treinamento de habilidades básicas ao qual os aprendizes eram submetidos antes de trabalhar ali. Primeiro, deveriam aprender a espremer de maneira correta as toalhas quentes que o restaurante oferece aos fregueses. As toalhas são tão quentes que queimam as mãos dos aprendizes. Depois que dominam isso, passam 10 anos aprendendo a cortar e preparar o peixe. Uma década lidando com peixes lhe dará o direito de cozinhar ovas. Um aprendiz explicou que teve que produzir mais de 200 sushis de ovas durante vários meses até obter permissão de prepará-los para os fregueses. A história de Jiro mostra a importância de aprender o básico antes de buscar habilidades mais complicadas e, por fim, dominar a arte. Se minha arte era lidar com a rejeição, então não desistir depois de um não era como espremer a toalha. Tinha aprendido bastante, mas havia muito pela frente. O próximo passo era aprender maneiras diferentes de me posicionar para receber mais vezes sim. Já que receber um sim envolve persuasão, prometi não amenizar a loucura de meu pedido para torná-lo mais fácil. Não queria conseguir um sim fazendo um pedido óbvio e comum. Estava tão mais confiante em comparação ao início da minha jornada que não queria estimular meu orgulho com um sim fácil. Em vez disso, queria ver se descobria princípios que tornassem um sim mais provável, independente do tipo de pedido. Dar o meu porquê. 100 dias da rejeição. Dar $5 a desconhecidos em Austin e tirar fotos com estranhos em Nova York. As melhores coisas da vida não são de graça, mas você pode deixá-las para aves e as abelhas. Agora me dê dinheiro, é isso sim que eu quero. Barrett Strong, na canção Money. Será que as pessoas realmente querem dinheiro, como sugere a canção clássica de Barrett Strong? Se for assim, achei que dar dinheiro, sem pedir nada em troca, seria um gesto recebido com impressionante aceitação. Ao menos era o que eu pensava quando me posicionei em uma esquina movimentada do centro de Austin e comecei a oferecer notas de $5 a estranhos que passavam por lá. Não contei a eles o que estava fazendo. Em vez disso, apenas fiquei lá, de mão estendida, perguntando se gostariam de ganhar 5 pratas, sem lhe dar nenhum motivo. A fim de não secar minha conta corrente, ofereci o dinheiro apenas para 5 pessoas. Eis o resultado. Pessoa número 1. Ficou muito feliz e não parava de dizer: é muita bondade sua. Também se ofereceu para dar o dinheiro para alguém, quando visse uma pessoa necessitada. Pessoa número 2. Me olhou com suspeita e perguntou se era alguma pegadinha.
Depois de escutar que não, sorriu e aceitou o dinheiro, mas me disse que eu poderia voltar e pegá-lo se precisasse. Pessoa 3. Recusou a oferta sem rodeios, dizendo: não preciso de $5. Antes de ir embora, apontou para um abrigo de pessoas sem tetos nas proximidades. Há muitos caras na rua que morreriam por $5. Por que você não dá para eles? Pessoa número 4. Ele me perguntou para que eram os $5. Para nada, falei. O sujeito foi embora rapidamente. Pessoa número 5. Ela também me perguntou para que era o dinheiro. De novo falei, nada. Ela riu sem graça e foi embora. No fim, 2 pessoas disseram sim e 3 disseram não. Logo depois, levei minha tia, que estava me visitando nos Estados Unidos, para uma viagem a Nova York. Uma cidade sempre lotada de gente, em todos os lugares. Times Square, Central Park, o prédio do Empire State. Vimos pessoas posando para fotos. Muitas vezes, as pessoas que tiravam a foto pediam educadamente para estranhos que saíssem do enquadramento ou simplesmente esperava até que passassem. Era como se todo mundo estivesse forçando para mostrar que eram as únicas pessoas visitando o monumento naquele instante. Ver isso acontecendo várias vezes seguidos me deu uma ideia. Já que os nova-iorquinos fazem parte do que é a Nova York, tanto quanto os prédios e as cidades, por que não lhes pedir aleatoriamente se eu poderia tirar uma foto com eles na rua, com minha tia fotógrafa? Durante algumas horas, pedi a dezenas de pessoas ao acaso que posassem comigo. Elas variavam amplamente em etnia, gênero e idade. Algumas não falavam muito bem o inglês. O único fator comum foi o modo como as abordei. Disse que eu queria tirar uma foto com elas porque acreditava que as pessoas eram parte integrante de uma cidade. Algumas pensaram inicialmente que eu tinha pedido que tirassem uma foto para mim e ficaram surpresas ao descobrir que eu as queria na foto comigo. Outras hesitaram um pouco a princípio e pararam para entender melhor esse meu pedido em comum. Mas quem mais se surpreendeu fui eu, porque todas disseram sim. Muita gente acha que o motivo de eu ter recebido tanto sim durante minha jornada é porque eu morava em Austin, no Texas, um lugar com reputação de habitantes sociáveis e peculiares. Para elas, tratava-se de um efeito da hospitalidade sulista, e diziam que se eu fizesse os mesmos pedidos em lugar como Nova York ou qualquer outra cidade na Europa, seria certamente rejeitado. Em alguns casos poderiam ter razão, mas fui rejeitado muitas vezes em Austin, às vezes quando menos esperava, como quando tentei dar as notas de $5. Mas agora, ali estava eu, em Nova York, fazendo um pedido que não oferecia vantagem a ninguém. E todo mundo que abordei concordou em pousar para uma foto. À primeira vista, isso não fazia sentido, mas depois de rever os vídeos, reparei numa diferença marcante entre o pedido para a foto em Nova York e a doação de dinheiro em Austin. Em Nova York, eu tinha dito a cada um dos 5 estranhos na calçada por que estava pedindo que saíssem na foto comigo. Eu queria incluir pessoas, não apenas monumentos, na fotografia. Não tinha deixado para eles o trabalho de adivinhar o motivo que me havia levado a fazer o pedido. Por causa disso, eles reagiram de maneira positiva, mesmo que o pedido tenha se afastado do comportamento social normal ao qual estavam acostumados. Tinha começado a perceber que perguntar por que as pessoas depois de receber uma rejeição, me ajudava a entender o raciocínio delas. Às vezes, a transformar um não em um sim, ou em uma oferta ainda mais interessante. Agora estava descobrindo que explicar abertamente o meu porquê surtia um efeito similar. Eu não fui o primeiro a notar isso.
Em 1978, Ellen Lard, uma psicóloga de Harvard, conduziu um experimento que revelou esse mesmo ponto. Nele, ela abordava pessoas que esperavam numa fila para usar uma máquina de xerox, perguntando-lhe se podia passar na frente para tirar cópias. Ela queria verificar se a maneira como fazia o pedido tinha efeito sobre a resposta das pessoas. Quando ela disse: "Com licença, tenho 5 páginas, posso usar a máquina de xerox?", 60% das pessoas deixaram com que ela passasse na frente. Quando ela explicou o seu motivo, dizendo: "Com licença, tenho 5 páginas, posso usar a máquina de xerox porque estou com pressa?", o índice de sim aumentou para 94%. Em sua terceira variação, ela também deu o motivo, mas, de forma proposital, fez com que parecesse ridículo. "Com licença, tenho 5 páginas, posso usar a máquina de xerox porque eu tenho que fazer cópias?". Surpreendentemente, o número de pessoas que aceitou o pedido ficou por volta dos 93%. O experimento de Large, apelidado de "a máquina de copiar", tornou-se um estudo de referência na psicologia. Demonstra que a resposta de um pedido são profundamente influenciada pelo motivo que existe por trás dele, não importa pelo qual seja. Tudo o que vivenciei durante minha jornada de rejeição reforçou isso. Quando dava às pessoas um motivo para meu pedido, independente do quão absurdo fosse, tinha mais chance de receber um sim. Mas muita gente pula esse passo, inclusive eu. Olhando para trás, fico impressionado ao ver o número de vezes em que eu não ofereci um motivo para o meu pedido. Geralmente porque supus que a outra pessoa já conhecesse ou que não iria querer saber qual era. Às vezes, estava tão compenetrado fazendo o pedido que nem me ocorria que precisava explicar o meu entusiasmo para alguém. Em outras ocasiões, revelar meu raciocínio me deixava vulnerável demais e às vezes não tinha certeza sobre o motivo ou não conseguia expressá-lo. Comece com eu. É claro que o experimento de Large apenas considerou o desafio pela perspectiva da pessoa que fazia a pergunta. Os motivos que ela deu se originavam de seu desejo e necessidade, por mais absurdos ou lógicos que fossem, e ignoravam as necessidades das pessoas que já estavam lá na fila para tirar cópias. Então me perguntei, o que aconteceria comigo? Tá. Só uma pausa aqui. Então me perguntei, o que aconteceria se o motivo que oferecesse não tivesse relação comigo, mas com elas, as pessoas a quem eu estava fazendo o pedido? Em seu clássico livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie defende que a pessoa deve se tornar genuinamente interessada pelo outro e falar em termos do interesse do outro. E se eu aplicasse esses princípios a um desafio de rejeição, se o motivo que eu desse fosse mais ao encontro dos interesses e necessidades das outras pessoas do que os meus, isso aumentaria minhas chances de receber um sim? 100 dias de rejeição. Cortar o cabelo de um cabeleireiro. Nem todos os meus experimentos foram para o meu videoblog, como a rejeição inspirada em Dale Carnegie. Isso porque, desde o começo, tudo o que poderia dar errado, deu. Minha ideia era entrar em um salão de beleza e perguntar ao cabeleireiro se ela gostaria que eu cortasse o cabelo dela, a fim de quebrar a monotonia do seu dia. Então, foi exatamente o que eu fiz. Depois de trocar algumas palavras com uma cabeleireira, uma vietnamita com tesouras bem afiadas nas mãos, lancei minha pergunta: "Posso cortar seu cabelo?" "Você quer cortar meu cabelo?" Ela sorriu de leve, dando a entender que estava achando engraçado. Então eu disse o que na hora me pareceu um motivo ótimo e generoso. "Sim, tenho certeza que você cortou o cabelo de milhares de pessoas.
e deve estar aborrecida com o seu trabalho e imaginando como é estar do outro lado, expliquei. Eu posso cortar o seu cabelo e garanto que vai ficar bom. A cabeleireira, que claramente se orgulhava, a cabeleireira, que claramente se orgulhava de seu trabalho, transformou o sorriso em uma careta mais rápido do que pude terminar a minha frase. O que você quer dizer com devo estar aborrecida? Adoro meu trabalho, retrucou. O cliente, cujo cabelo estava sendo cortado por ela, sentiu a indignação da cabeleireira e galantemente saiu em sua defesa. Começou a dizer palavrões, acusando-me de interromper o trabalho dela e me chamando de nomes impublicáveis. Sem dúvidas, o meu pedido era bizarro, mas eu não esperava entrar em um confronto de 2 contra 1. Foi difícil permanecer calmo em meio a tantos xingamentos e acusações raivosas. Tentei explicar que tudo o que eu queria era criar um clima leve e divertido e que só pretendia cortar uma mecha do cabelo dela. Mas era tarde demais. Não importava o que eu dissesse, não poderia mudar a química daquela discussão e transformá-la em um diálogo colaborativo. No fim, pedi desculpas e saí. Estava com o humor bem azedo, não porque tinha sido rejeitado, mas porque uma experiência que deveria ter sido engraçada se transformara rapidamente em algo bem desagradável. Senti pena da cabeleireira, cujo dia feliz tinha sido perturbado, porque eu dissera a coisa errada. Ao julgar a reação inicial, ela talvez até dissesse... Ao julgar por sua reação inicial, ela talvez até tivesse dito sim, se eu tivesse oferecido um motivo genuíno. Por causa da linguagem obscena do freguês, nunca postei esse vídeo no meu blog. A última coisa que eu queria era usar minha presença nas mídias sociais para fazer alguém passar vergonha. Já me senti mal bastante com as acusações. O incidente da cabeleireira me ensinou lições importantes. Uma delas, obviamente, é nunca subestimar o orgulho que uma cabeleireira tem de seu trabalho. Mas a verdadeira lição foi esta. Na verdade, eu não tinha conhecido um dos interesses e das necessidades daquela moça. E, naquele momento, fiz algumas suposições que se mostraram incorretas. O motivo que eu havia fabricado tinha errado o alvo por quilômetro, porque um cabeleireiro profissional iria deixar um estranho cortar seu cabelo e arriscar estragá-lo? Ela também adorava o seu trabalho, e minha sugestão de que talvez estivesse entediada e precisasse de alguém para criar um clima mais leve, fora recebida como um insulto. Tenho certeza de que há cabeleireiras entediadas que adorariam uma folga em sua rotina, mas não era aquela, e de qualquer maneira, eu não deveria ter definido seu trabalho em termos negativos. Além disso, mesmo que ela quisesse folga, deixar que um desconhecido cortasse seu cabelo seria a última coisa que ela associaria a uma folga relaxante. Ter me oferecido para cantar para ela ou varrer seu salão teria sido uma proposta bem melhor. Mas o que me aborreceu no incidente foi perceber que eu não tinha de fato pensado sobre a necessidade da outra pessoa. Quis que essa rejeição fosse sobre outro, mas na verdade não havia proposto nada que pudesse realmente fazer em seu favor. Eu apenas estava pedindo para realizar o próprio desejo que eu tinha de fazer um pedido maluco. James Pennebaker, psicólogo social da Universidade do Texas, em Austin, certa vez realizou uma pesquisa sobre o modo como as pessoas usam pronomes em seus e-mails. Ele descobriu que quanto mais as pessoas usam o pronome eu, mais falam a verdade e são percebidas assim. Por outro lado, quanto mais usam você ou ele, ela, eles como sujeito na frase, é mais provável que não estejam falando a verdade. Não é de estranhar que, quando os bancos
ou empresas enviam uma carta com notícias ruins, seja aumentando a tarifa ou reduzindo os benefícios, começam um texto usando para melhor servi-lo, nunca acreditamos neles. Quando pedi $100 emprestado, um refil de hambúrguer ou jogar futebol em seu quintal, não tentei sugerir motivos para demonstrar como dizer sim. Não tentei sugerir motivos para demonstrar como dizer sim beneficiaria a outra pessoa. As pessoas, por sua vez, disseram sim ou não, mas ninguém ficou aborrecido, nem se sentiu desvalorizado. Ao começar o meu pedido com eu, garanti que entendesse que eu estava pedindo um favor e não tentando lhes fazer um favor que não parecia verdadeiro. Reconheça as dúvidas. Mais uma vez, o incidente com a cabeleireira trouxe à tona a questão da confiança e do conforto, um dos temas mais importantes que esteve presente durante a minha jornada. Comecei a reconhecer um tipo de expressão que passava pelo rosto das pessoas, assim que ouviam um de meus pedidos. Uma mistura de surpresa, confusão e suspeita. Quase conseguia vê-las me analisando e se perguntando: como vou saber se esse cara não tem más intenções? Como vou saber se ele não está tentando me vender uma ponte, me recrutar para um culto ou roubar minha identidade? Sendo que lutava contra meu próprio medo da rejeição, sendo alguém que lutava contra meu próprio medo da rejeição, sabia que não oferecia perigo às pessoas que abordava. Mas como poderia garantir que elas soubessem disso? Como torná-las mais confortáveis ao falar comigo? 100 dias de rejeição, ser um recepcionista na Starbucks. Sou grande fã de recepcionistas. Aquelas pessoas amigáveis, prestativas, posicionadas dentro de lojas grandes, como Walmart, e que, de maneira mágica, sabem exatamente onde você pode encontrar o que está procurando. Sempre gostei de ser recebido com um olá quando entro em lojas que, se não fosse por isso, poderiam parecer imensas e amedrontadoras. E certamente ajuda a ter alguém por perto para me orientar. Eu não vou muito ao Walmart. A Starbucks, ao contrário, é um dos meus locais favoritos. É sempre confortável e convidativa e adoro o café de lá. A Starbucks não tem recepcionistas e duvido que venha a ter, mas pareceu uma boa opção para um experimento de rejeição. Então, um dia me arrisquei na Starbucks do meu bairro e perguntei ao barista se poderia ficar ao lado da porta por cerca de 1 hora como recepcionista da Starbucks. O nome do barista era Eric. Como era de se esperar, ele teve dificuldade em entender meu pedido. Eu podia sentir que ele queria me deixar fazer aquilo, mas não tinha certeza das minhas intenções. Percebendo seu dilema, tentei deixá-lo mais confortável. Isso é estranho? Perguntei. Sim, é um pouco estranho. Ele respondeu quase aliviado. Reconhecer que o que eu pedia era estranho, pareceu colocá-lo à vontade. Você não está tentando vender nada, certo? Perguntou. Então me contou que uma vez uma mulher se colocou na porta, tentando vender produtos para os fregueses, e tiveram que pedir que ela fosse embora. Eric não queria repetir essa experiência, e, em parte, sua hesitação vinha da lembrança daquela situação complicada. Eu lhe garanti que não estava tentando vender nada, apenas gostava do café deles e queria ajudar as pessoas a desfrutar ainda mais a experiência de estar na Starbucks. Por fim, Eric concordou. Não vejo por que não, falou, contanto que não vire algo ridículo. Durante 1 hora, fiquei parado na porta, recebendo todos os clientes que entravam com uma saudação e um sorriso. Cheguei mesmo a tentar frases diferentes, como: bem-vindo à Starbucks, temos o melhor café do mundo. A maioria me ignorou completamente, embora um freguês tenha brindado a mim com sua xícara de café, mas não me importei. Como recepcionista, não precisava de muito para ser feliz. Embora pareça paradoxal,
Reconhecer a dúvida alheia pode ajudar sua causa, não prejudicá-la. Demonstrar para Eric que eu sabia que meu pedido era estranho realmente me trouxe um tipo diferente de credibilidade. Primeiro, porque provou a ele que eu não era maluco e que estávamos mais ou menos em sintonia. Mas também revelou honestidade e empatia da minha parte. Dois sentimentos cruciais para inspirar confiança. Quando perguntei, isso é estranho? Eric se tranquilizou e tornou-se receptivo ao meu pedido. E ele também teve chance de ser honesto comigo e me explicar quais eram suas restrições. Essa conversa, por sua vez, me deu a oportunidade de lhe garantir que me deixar ser o recepcionista não seria ruim nem para ele, nem para os clientes, nem para a loja. No final, a possibilidade de conseguir um sim ficou muito maior. Embora pareça fácil reconhecer com antecedência as dúvidas de outras pessoas, pode ser algo muito difícil de fazer no calor do momento. Antes de começar minha jornada de rejeição, sempre que pedia algo a alguém, fosse um emprego, um financiamento ou para comprar algo que estivesse à venda, não queria trazer à tona nem discutir eventuais dúvidas e perguntas que as pessoas pudessem ter. Achava que ao fazer isso, estaria comprometendo minha causa e lhes dando um motivo para dizerem não. Esperava que, ao não mencionar essas dúvidas, elas simplesmente desaparecem, ou ao menos permanecem escondidas. Mas na maioria dos casos, as dúvidas das outras pessoas não desaparecem sozinha. Em vez disso, podem se prolongar e é mais provável que se tornem o verdadeiro motivo de uma rejeição, se você não assumir o controle sobre elas. É claro que não sou o primeiro a descobrir que admitir as dúvidas dos outros pode reforçar em vez de destruir sua credibilidade. As empresas jogam com esse princípio o tempo todo. Veja a pizzaria Domino's. Em uma pesquisa em 2009 sobre preferências dos seus consumidores entre as redes nacionais de pizzaria, a Domino's empatou em último lugar com a Chuck E. Cheese. Logo depois, a Domino's refez completamente suas receitas e seu cardápio. Mas a campanha publicitária em rede nacional que se seguiu a isso não promoveu nem o ineditismo, nem o frescor, nem a experiência das novas pizzas. Em vez disso, criticou brutalmente os antigos produtos da empresa, divulgando o feedback de consumidores que tinham usado palavras como produzida em massa, monótona, insona e esquecível. Lembro-me de ver aqueles anúncios e pensar que, se a Domino's estava sendo tão sincera sobre como sua pizza costumava ser ruim, então deveria haver algo em sua recriação. Cheguei a ir até a Domino's só para experimentar a nova pizza por essa razão. E não fui o único. A sincera campanha de relançamento da empresa foi um enorme sucesso. Um ano depois, em plena recessão, a Domino's ressuscitou seu negócio e experimentou um lucro trimestral histórico de 14,3% nas vendas. O maior salto já registrado por uma rede de fast food. Seja qual for a situação, reconhecer abertamente a dúvida das pessoas pode ser um modo poderoso de conquistar a atenção, a confiança e, geralmente, a aceitação delas. Também é um modo de dissipar o medo e o nervosismo que você sente ao fazer um pedido. Ao ser sincero e reconhecer o ceticismo que as outras pessoas possam estar sentindo, você ajuda a tranquilizá-las e a se tranquilizar e a aumentar sua credibilidade ao mesmo tempo. Claro que é possível que, mesmo se eu fizer tudo direitinho para me colocar na posição certa, inclusive expondo meus motivos, começando a sentença com eu e considerando dúvidas alheias a outras pessoas, ainda assim pode me rejeitar. Às vezes ela vai rejeitá-lo independentemente do que fizer.
e às vezes ela não precisa ou não quer o que você está oferecendo. Mesmo assim, há uma coisa que você pode fazer para aumentar as chances de ganhar um sim. Você não pode mudar as pessoas, mas pode escolher sabiamente o seu alvo. Mire o público. 100 dias de rejeição. Dar uma aula na faculdade. A árvore genealógica da minha família está repleta de professores. Na verdade, meu tataravô fundou há mais de 100 anos uma das academias Confúcios mais influentes da China. Meus avós, pais e tios lecionaram em faculdades ou escolas secundárias. Eu costumava brincar dizendo que seria o primeiro capitalista verdadeiro na família, porque sonhava me tornar empreendedor em vez de seguir a genealogia e ser mais um professor. Embora nunca tenha pretendido me pressionar quando eu era criança, minha avó mencionava vez ou outra como seria ótimo para mim se eu também me tornasse professor. Então, sempre imaginei como seria dar aulas em uma faculdade. Durante meus 100 dias de rejeição, tive a sensação de ter aberto uma janela em minha vida para pedir o que quisesse. Se eu conseguia donuts olímpicos e encontrar emprego em uma tarde, por que eu não poderia tentar me tornar um professor por uma hora? Preparei meu currículo, um cartão de visitas e elaborei uma aula em PowerPoint em meu iPad. O tópico, claro, era como lidar com a rejeição. Então, certa tarde, vesti minha camisa favorita e segui para a Universidade do Texas, em Austin. Comecei pela faculdade de administração. Achei que minha experiência como ex-aluno de administração e atual empreendedor poderia funcionar como uma ligação maior com os professores dessa faculdade. Entretanto, logo descobri que a faculdade estava de férias e não havia praticamente nenhum professor à vista. Peguei a lista dos docentes e comecei a ligar para os professores de outros departamentos, apenas para falar com alguém. Escolhi um professor da faculdade de comunicação, chamado Dr. Joel Hollins. Na época, ele lecionava práticas de debate. Quando atendeu minha ligação, perguntou se eu estava tentando lhe vender algo. Garanti que não, mas que queria oferecer a seus alunos uma aula que poderia lhes abrir uma nova perspectiva sobre a comunicação. Parecendo em dúvida, mas um pouco intrigado, Hollins disse que me concederia 5 minutos para uma reunião em seu escritório. Durante a reunião, expliquei que eu era um empreendedor local e blogueiro. Peguei meu iPad e mostrei para ele um esboço da aula sobre a rejeição sobre a rejeição que daria a seus alunos se ele consentisse. Ele deu uma olhada e pareceu impressionado com minha preparação. Disse que o tema provavelmente não era adequado para sua aula, mas que poderia ser útil em outro curso de comunicação e mudança social que ministraria no semestre seguinte. Porque pessoas em movimentos, são bastante rejeitadas quando estão tentando começar algo. Depois de conversar um pouco mais, Hollins concordou em me encaixar no programa. Não podia acreditar que estava prestes a realizar um dos meus sonhos, só porque havia pedido. Estava prestes a lhe dar um abraço, mas me contive para não demonstrar demasiado entusiasmo. Durante meus dias de faculdade, tinha aprendido que nunca era bom enlouquecer na frente de um professor. Um mês depois, quando o novo semestre começou, Hollins me ligou para marcarmos a data da aula. Quando cheguei, desliguei o telefone e sabia que meu momento tinha finalmente chegado. Certa vez, quando eu era jovem, minha avó leu para mim um conto emocionante. Chamava-se La Dernière Classe, a última aula, de Alphonse Daunet. Era a história de um professor francês chamado Monsieur Hamel, que dava a última aula a seus alunos. A França havia perdido a guerra,
franco-prussiana e fora obrigada a ceder seu território ao inimigo. No dia seguinte, a escola começaria a ensinar em alemão, em vez de francês. Monsieur Hamel se vestiu para a ocasião e deu a melhor aula de sua vida. Essa não era a minha última aula, era a primeira, mas, inspirado em Monsieur Hamel, também me vesti para a ocasião, usando minha camisa favorita. Na aula, expliquei que as pessoas são resistentes a mudanças, principalmente quando envolve o poder e tradição, e que, por isso, as ideias e os movimentos mais importantes em geral recebem as rejeições mais violentas. Como citei como exemplos o apóstolo Paulo e Martin Luther King Jr. e contei como eles transformaram rejeições em oportunidades, mudando o mundo ao fazer isso. Encorajei os alunos a não desistirem facilmente diante de um não e a serem espertos para conseguirem um sim. Quando a aula terminou, os estudantes me deram uma calorosa salva de palmas e o professor Hollins me envolveu em um abraço. Isso sim foi uma surpresa. Minha esposa Tracy também estava lá. Enquanto deixávamos a sala de aula juntos, eu secava as lágrimas. Senti que o espírito de minha avó estava ali naquela sala, me vendo naquele dia, e sabia que ela estava orgulhosa de mim. Foi difícil fazer uma autoanálise depois de um episódio tão significativo e emocionante. Até hoje, não consigo acreditar que coisas que significam tanto para mim possam acontecer tão depressa. Eu apenas pedi. Entretanto, sei que fiz uma coisa que me ajudou, e foi uma das lições mais importantes que aprendi em meus 100 dias de rejeição: mirar o público certo. Antes de me encontrar com o professor Hollins, tinha passado alguns dias trabalhando em um material da aula que daria a universitários hipotéticos em uma aula hipotética. Tinha me imaginado como professor, canalizando minha árvore genealógica e dando o melhor de mim naquele trabalho. Eu fizera tudo isso sem saber se faria minha apresentação, ou sequer se ela seria vista por alguém. Também me vesti de acordo com essa situação e preparei um currículo bem feito, que destacava minha experiência, fatores que contribuíram para minha credibilidade durante a primeira reunião com o professor. Provei que não era apenas um cara maluco com um desejo maluco ou um piadista em busca de risadas, mas por mais preparado que estivesse, sabia que as chances de convencer um professor a deixar um estranho fazer uma palestra a seus alunos eram muito pequenas. Para aumentá-las, foquei meu pedido naqueles que me parecia o público mais receptivo. Pensando a faculdade de administração, provavelmente valorizaria mais minha mensagem, e comecei por ali. Quando não funcionou, por causa da época de férias, mudei para minha melhor segunda escolha, a faculdade de comunicação. O professor Hollins me recebeu de braços abertos, e o mesmo fizeram seus alunos. Mas se eu tivesse escolhido a faculdade de enfermagem, poderia ter sido recebido com uma rejeição imediata. Em outras palavras, mirar o público-alvo certo faz toda a diferença. Alguns anos atrás, o colunista Jenny Weingarten, do Washington Post, realizou um experimento intrigante que rapidamente se tornou viral. Ele pediu a Joshua Bell, violinista e regente premiado com Grammy, que executasse uma peça ao violino em uma movimentada estação de metrô de Washington, vestido como músico de uma rua comum. Bell é um dos violinistas mais renomados do mundo, e as pessoas pagam centenas de dólares para assistir seus concertos. Weingarten fez com que ele tocasse anonimamente para um punhado de usuários apressados do metrô. Será que eles iriam parar, reconhecer o gênio e agradecer aos céus por poderem ouvir uma atuação magistral de graça, ou nem iriam notar? Usando uma camiseta, calça jeans e um boné de beisebol, Bell se esforçou.
Durante sua atuação de 45 minutos no metrô, 1.097 pessoas passaram pelo local onde o violinista tocava. Apenas 7 pararam para ouvir, e apenas uma reconheceu Bell. Muita gente atribuiu esse resultado à falta de interesse dos usuários do metrô por música clássica, ou ao foco exclusivo que as pessoas têm na logística do uso do metrô. Outra razão foi o anonimato de Bell e, assim, sua falta de credibilidade. No entanto, ninguém pode negar que a atuação mirou a plateia errada. Poucos dias antes, Bell tinha se apresentado no prestigiado Centro John F. Kennedy e fora ovacionado de pé. O contraste não poderia ser mais impressionante. É claro que é difícil fazer uma comparação direta entre a tentativa de me vender como professor pela primeira vez e um violinista de primeira linha fazendo o que faz de melhor. No entanto, os dois exemplos mostram o princípio de mirar o alvo. Não importa o quão espetacular seja sua atuação ou seu produto, se você mirar o público errado, que não reconhece, não valoriza ou não precisa desse valor, seus esforços serão desperdiçados e rejeitados. Lições: dê o seu porquê ao explicar o motivo por trás do pedido. Tem-se uma chance maior de que ele seja aceito. Comece com eu. Começar o pedido com a palavra eu pode dar ao solicitante um controle mais autêntico do que está pedindo. Nunca finja pensar nos interesses dos outros sem conhecê-lo verdadeiramente. 3. Reconheça quando você admite. Reconheça as dúvidas. Quando você admite as objeções óbvias, possíveis a seu pedido antes que o outro o faça, pode aumentar o nível de confiança entre as duas partes. 4. Mire o público-alvo. Ao escolher um público mais receptivo, pode-se aumentar a chance de ser aceito. Capítulo 8. Falando não. Continua no próximo vídeo. O link está aqui na descrição. Te vejo lá. Tchau, tchau.